Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Isso é o que mais interessa. René está livre. O René está livre para jogar. Significa que o Flamengo fez muito bem de peitar. Claro, óbvio. Parabéns isso ao mostra o Flamengo. quê? Que tem gente que tem aquilo roxo até a página 9. Que é aquilo que eu falei ontem. Peitar o Santos, o Atlético Paranaense, é uma coisa. Agora, ter coragem para peitar o Flamengo, o Corinthians, é outra diferença. Mas quer saber, ô, senhor, é outra coisa. Na boa. Você pode até peitar o Corinthians aqui no Rio de Janeiro. Se o STJD fosse em São Paulo, jamais poderia até peitar o Flamengo. Mas não peitaria o Corinthians. Os caras têm medo, velho. Não, mas ô Sormani, para pra tem pensar. medo. Por exemplo, o Santos e o Atlético Paranaense naquela época que solicitaram a dispensa dos jogadores, eles não tiveram a dispensa. Cadê o Vasco agora? O negócio é o seguinte, os clubes deveriam se unir. Por exemplo, o Santos então, mas aí que tá. Esse é o grande problema, porque na hora de discutir cotas televisivas, todo mundo é amiguinho e dá a mão. Agora na hora de discutir a respeito televisão? de melhorias, opa. Não é não. Imagina, cada um Não, negociando. o Palmeiras Durante muito tempo, mas aí que tá. começou o campeonato, Durante o muito Palmeiras não tinha tempo, então, alegavam isso foi. que todos os clubes precisavam receber mais, etc e tal, tanto que houve o upgrade aí no valor que eles recebem hoje. Mas o negócio é o seguinte, os clubes brasileiros, eles só são unidos na hora que convém. Na hora que, olha, o interesse é meu, então que se dane. Eu vou começar a atacar o outro, falar que está sendo beneficiado, enfim, esse monte de bobagem. Flamengo, hoje, tem à disposição um jogador que o Santos, num outro momento, pediu, o Atlético Paranaense também, e não tiveram. Eu acho que independente da decisão do STJD, se der autorização ou não, os clubes deveriam colocá-los em campo. E caso esse clube sofra alguma sanção, os outros deveriam ser solidários e não entrar em campo. Bate de frente, mostrem união e mostrem vergonha na cara. Os clubes brasileiros, eles não podem ser reféns aí de uma situação que um único cara vai decidir quem joga e quem não joga. Exato, eu concordo com você, mas isso tem consequências, né? Você então, mas quando todos isso se vai juntam... à FIFA, pode desfiliar clubes da Conmebol, não disputa Libertadores. É muito complicado isso. Mas, Mano, na última hora, se os clubes fizessem isso, eu duvido que o STJD ia levar isso. Eu também acho que se todo mundo peitar, eu duvido que se faça uma Libertadores sem times do Brasil. Exato. Eu duvido. Não dá pra fazer. Não dá. No passado, dava, porque você tinha o campeão e o vice só, ou às vezes só o campeão. E o Santos abriu mão de disputar a Libertadores, a gente sabe disso. Hoje em dia, o dinheiro que rola, com 5, 6 times do Brasil, arrecadações dos estádios brasileiros, não são se arrecada aqui, podem ser 6 times, pode aumentar boa parte do torneio. Exatamente. Claro, e não dá pra fazer uma Libertadores sem times do Brasil. Eu concordo com você. É impossível. Deveria acontecer isso. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer porque existia uma entidade chamada Clube dos 13. Aí o André Sanches foi lá e implodiu para negociar sozinho com a Globo a cota do Corinthians, porque ele entendia que era o melhor daquela maneira. Respeito a opinião dele e acabou. Então, a partir do momento que existia uma pseudo-liga, onde os times negociavam com a CBF, com a televisão, juntos, e ela foi implodida pelo presidente do Corinthians atual, o André Sanches, salvo engano da minha parte, mas acho que foi isso que aconteceu, porque todo mundo conta essa mesma história. É muito difícil, mano. Eu acho que você tem toda a razão. Todo mundo deve... data FIFA a gente respeita. Data FIFA a gente respeita. Se não for data FIFA, acabou. Santos pode botar o jogador em campo. Atlético pode botar o jogador em campo. Vasco pode botar o menino em campo. Mas, Sormani, tem coisas que são muito difíceis. Eu tô falando agora, por exemplo, o Vasco agora tem a escravidão no Brasil era muito difícil de acabar. A escravidão no Brasil era muito difícil de acabar. Se não houvesse quem, de fato, batesse de frente, poderia ser que fosse uma situação normal até hoje. Então, o que falta muitas vezes para o brasileiro é realmente um posicionamento mais bélico. Né? Iniciativa, vontade de mudar. Tem que criar uma liga. É muito cômodo. Então, porque é muito cômodo o Sormani falar, é muito difícil. Gente, deixa assim. Imagina uma Libertadores sem clubes brasileiros. Nossa, imagina o que aconteceria lá na FIFA. Poderia haver até o desfiliamento da CBF. Dane-se. Desfiliação, ok. Dane-se. Deveria acontecer, eu concordo com você e acho até que a melhor saída é o diálogo e não o confronto. Mas nesse caso, não há diálogo. Exato. Porque o tribunal, o STJD, olha para o Flamengo de um jeito e olha para Santos e Atlético de outro. Então não tem negócio, não tem conversa.
Se houvesse um tratamento equânime para todos os times, para que você vai conflitar? Para que você vai brigar? Vamos discutir, vamos conversar. Mas a partir do momento que isso não existe, e uns clubes são tratados de um jeito e outros times são tratados de outro, então o que você tem que fazer? Eu vou pro confronto. Porque não dá. Essa é a regra do jogo. Então eu concordo com você. Deveria fazer isso. Deveria mesmo. Deveria se criar uma liga. Deveria. Porque não dá para deixar um campeonato tão importante como é o Campeonato Brasileiro na mão da CBF. Sim. Não pode. Uma entidade presidida pelo Caboclo que não demite o Gaciba, que deveria ter sido demitido. Ao deixar vazar para o Sport TV um áudio que não é oficial. É uma vergonha. E ninguém fala nada disso. Perde a confiança total. Ninguém fala nada disso. As coisas seguem. Então eu acho que você tem razão. É chegado o momento de se confrontar a CBF. Não dá mais para dialogar com essa entidade e nem com o STJD. Não dá mais. O Pascoal, voltando ao jogo de hoje, Rodrigo Caio e Gabigol voltam. Porém, são 5 desfalques.